Estamos em mais uma videoaula sobre a PENAB, tá? A Política Nacional de Atenção Básica, que é regulamentada pela Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. Tá? Falaremos hoje, nessa videoaula, né, as atribuições, né, as funções dos profissionais da atenção básica. Eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês possam entender, que a portaria ela divide em atribuições que são comuns entre os profissionais e atribuições que são específicas de cada categoria profissional. É importante entender o porquê que existem atribuições incomuns. As atribuições incomuns é porque o trabalho é em equipe e tem momentos em que as pessoas articulam esse trabalho, planejam esse trabalho, realizam a identificação dos problemas com o diagnóstico. E essas etapas, elas são compartilhadas entre os membros da equipe. Por isso, são comuns entre os membros da equipe. Tá? Então, as atribuições dos profissionais da equipe, que atuam na atenção básica, deverão seguir normativas técnicas do Ministério, porque é uma estratégia, é uma política nacional, tá? Bem como definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor estadual, federal e municipal. Aqui, obviamente, né, está apontando que as ações a serem executadas pelos profissionais são normatizadas pelo Ministério da Saúde ou pode ser normatizadas especificamente pelo município, pelo estado e pelo governo federal, tá? Ou pelo Distrito Federal. Como eu já estava dizendo, né, existem atribuições que são comuns a todos os membros da equipe que atuam na atenção básica. Por que que tem atribuições em comum? Porque o processo de trabalho é em equipe e tem atividades que são realizadas em conjunto para que possa ter a troca de saberes, a troca de conhecimento entre os membros da equipe e compartilhar decisões, né? É aquele trabalho horizontal, onde cada membro da equipe vai colocar o seu escopo de conhecimentos e vai contribuir para a construção de um processo de trabalho mais efetivo, mais resolutivo. Né? Então, a primeira atribuição, né, fala-se sobre a territorialização, né? E aqui deixa claro que todos os membros da equipe devem participar do processo de territorialização. Que a territorialização nós já vimos, né? Que é o conhecimento, o estudo, a identificação de situações de risco dentro do território, ou seja, situações que aumentam a chance das pessoas adoecerem ou morrerem naquele território. Tá? Com isso, então, e o mapeamento da área de atuação da equipe. O mapeamento ele pode ser o mapeamento dinâmico, tá? O mapa pode ser estático ou dinâmico. O que é o mapeamento? Faz parte do processo de trabalho da estratégia ou da família, que a equipe desenhe a estrutura da área de abrangência, com as divisões das microáreas, com a presença das residências, com o logradouro público, né, com as vias públicas, né, a presença de equipamentos sociais no território, igrejas, centros comunitários, escolas, né, matas, ou seja, que seja colocado nesse mapa toda a estrutura física ali existente que possa ser visualizado pela equipe. Isso é um mapa estático, porque ele demonstra situações fixas, que estão estruturas do bairro. Ele se torna dinâmico quando dentro dessas estruturas nós colocamos a análise da equipe, identificando dentro dessas estruturas áreas ou situações de risco. Por exemplo, uma área de prostituição, uma casa de prostituição, onde existe o risco para infecções sexualmente transmissíveis, uma escola onde existe o objetivo de fazer ter um surto de piolho ou escabiose, que tem o risco de acidente ali, que tem bullying. Então, ele torna dinâmico quando situações do território de risco são apontadas dentro desse mapa. E aí ele se torna um mapa dinâmico. Tá? Isso possibilita, então, a identificação de grupos, de famílias e de indivíduos expostos a risco. Riscos são situações que aumentam a chance de adoecer ou de morrer. Tá?
A equipe toda, ela deve cadastrar, embora seja uma atividade do agente comunitário, preencher o cadastro individual e o cadastro domiciliar, mas a manutenção desse cadastro atualizado, né? Então, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde da população e dos indivíduos do sistema de atenção básica vigente, que hoje é o ESUS, né? Então, esse sistema vigente é o sistema ESUS, né? Isso é função da equipe, tá? Utilizando sistematicamente para análise a situação identificada nessas fichas de cadastro, considerando características sociais, econômicas, culturais, demográficas do território, para poder usar essas ações no planejamento, tá? Para poder ver o que deve ser priorizado, porque nem toda equipe, nenhuma equipe de saúde, pela minha experiência, dá conta de intervir em tudo, porque as demandas, as necessidades de saúde, elas são infinitas, né? São infinitas. Então, há necessidade das equipes de saúde priorizarem o que elas irão contemplar naquele planejamento, para elas poderem executar no decorrer dos meses de trabalho, né? No seu processo de trabalho. E o planejamento, ele sempre é uma reavaliação, uma reaproximação disso, né? O que está dizendo aqui que, embora é o agente comunitário que preenche a ficha do cadastro, todos os membros da equipe devem cadastrar. Por que significa cadastrar? Vamos dar um exemplo do médico. Não, o médico vai na casa cadastrar, não. É que se o médico fizer um diagnóstico de uma hipertensão, ele já vai ter que se atentar para cadastrar esse dado da ficha de cadastro do indivíduo que está no prontuário. Então, por quê? Porque a responsabilidade de manter esse cadastro atualizado é de todos os membros da equipe. Tá? Então, todos os membros da equipe eles precisam estar envolvidos na manutenção deste cadastro. E estas informações, além da informação do mapeamento, elas serão utilizadas para o diagnóstico das necessidades, das demandas, das prioridades da comunidade. Porque é através do cadastro que eu sei o número de hipertenso, de diabético, o grau escolar das pessoas, as condições de saúde da população serão levantadas por esse inquérito. Porque o cadastramento, ele é um inquérito. Tá? Ele é um inquérito. Então, isso é um ponto importante. Outro aspecto, que a equipe deve realizar cuidado integral à saúde da população adscrita. Tá? Então, cuidado integral é ver as pessoas que ali estão inseridas naquele território como pessoas que estão além de uma doença, mas que as manifestações do processo de adoecer na pessoa é um resultado das condições sociocultural, econômica, comportamentos, né, que a pessoa tem e a cultura daquele local. Tá? Então, esse emaranhado de circunstâncias vão definir o processo de adoecimento das pessoas. Então, uma visão integral é isso. A equipe toda deve realizar um cuidado vendo as pessoas da comunidade de forma integral, priorizando no âmbito da UBS ações e, quando necessário, fazer no domicílio. Então, todos os membros da equipe têm que fazer visita quando necessário. E também desenvolverá ações nos demais espaços comunitários, escola, igreja, associações e dentre outros locais. Tá? E deve atender populações em situações especiais, né, como de rua, em medidas socioeducativas, privativos de liberdade, se tiver o presídio na área de abrangência, população ribeirinha, população fluvial, se fizer parte. Como a gente viu, né, o Ministério, ele cria equipes específicas para isso, né, para a população ribeirinha, equipe consultório de rua, equipe prisional, como já vimos em aulas anteriores. Por todavia, o objetivo é que a equipe de saúde da família ela assuma o trabalho com estas equipes. Né? Também é função da equipe realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local. Então, a gente não deve vir com a coisa já preparada do que a gente acha que é importante para a população, mas sim atuar de acordo com as verdadeiras necessidades de saúde da população. Né? Como aquelas previstas nas
prioridades discutidas em equipe, no, no projeto terapêutico singular, por exemplo, em protocolos e em diretrizes terapêuticas. Tá? A equipe ela deve garantir a atenção à população inscrita, buscando ver essa população de forma integral, para desenvolver ações que possam promover saúde, ou seja, melhorar a qualidade de vida, proteger as pessoas de doenças e recuperar as pessoas, evitar doenças e garantia do atendimento da demanda espontânea. Aqui é um aspecto muito importante, porque a UBS ela tem que atender todo mundo que procura? Sim. A UBS ela tem que garantir o atendimento de toda pessoa que procura ela em qualquer horário que ela esteja funcionando. Então, se ela abre às 7 da manhã, se ela fecha às 5 da tarde, em todo esse período ela tem que garantir o atendimento espontâneo. Não quer dizer que todas as pessoas deverão passar com o médico naquela hora, naquele momento ou naquele dia. Mas que todos devem ser atendidos pela recepção, encaminhados para o enfermeiro, classificados o risco e dado o fluxo para o atendimento médico ou não, isso deve ser feito sim. Tá? A equipe deve programar ações baseadas nas necessidades da comunidade, grupo de hipertenso, grupo de diabético, grupo de tabagismo, mas essa programação ela não pode interferir no atendimento da demanda espontânea. Deve fazer ações coletivas, né? Que eu já até disse, os grupos, né? Deve fazer vigilância em saúde, que a gente viu que envolve em aulas anteriores a epidemiológica, que é o estudo dos fatores determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, que é ambiental, as questões do ambiente que interferem na saúde das pessoas, que é sanitária, que é a fiscalização dos bens de consumo, tá? Quanto à sua produção, transporte, armazenamento e distribuição, tá? E que aqui vai envolver a vigilância à saúde do trabalhador, que dentro da área de abrangência, tendo empresas, a equipe deve desenvolver todo um trabalho aí de monitoramento das condições, né, de trabalho, quanto aos fatores determinantes e condicionantes, ou seja, a vigilância epidemiológica no trabalho e a vigilância sanitária, fiscalização de bens de consumo, produção, transporte, né, no ambiente do trabalho. Tá? E incorporando, inclusive, práticas integrativas e complementares. Então, a equipe ela deve incorporar a acupuntura, se necessário for, deve incorporar a constelação familiar em todo o seu processo de trabalho. Né? Isso é um ponto assim, muito, muito importante também. Né? Todos os membros da equipe devem participar do acolhimento do usuário. Aqui é importante diferenciar o acolhimento da classificação de risco. A classificação de risco envolve exame físico, toda uma propedêutica, que só o enfermeiro pode fazer ou o médico. Agora, o acolhimento é a parte humana, tá? Que nem mesmo diz, ó, proporcionar atendimento humanizado. Tá? O atendimento humanizado significa que tem que ver o ser humano, um ser biopsico-sociocultural, e olhar no olho dele, se interessar, se preocupar, querer resolver. Tá? E aí, aqui diz participar, aqui não diz fazer. Tá? Aqui é um ponto importante, porque a classificação de risco ela tem suas peculiaridades específicas de categorias profissionais. Agora, o agente pode participar? Em determinado momento, ele pode ouvir a pessoa e encaminhar para o enfermeiro. Então, ele pode participar. A recepção ela pode ouvir a pessoa e encaminhar para o enfermeiro. O técnico pode ouvir e encaminhar para o enfermeiro. Então, aqui fala de participação. Identificando necessidades de intervenção de cuidado. Então, a gente, numa visita, por exemplo, a pessoa começa a relatar um quadro clínico. O agente vai ouvir e aí ele vai identificar necessidades, baseado nos treinamentos que ele teve, de cuidado, para ele poder ver e trazer para a reunião de equipe, para poder discutir com a equipe. Tá? Um exemplo, isso, um exemplo, né? Responsabilizar-se pela continuidade do cuidado, viabilizando o estabelecimento de vínculo. Aqui é a tal da longitudinalidade, né? A longitudinalidade é o acompanhamento do indivíduo no decorrer do seu ciclo de vida. Né? Isso é um ponto muito crucial. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população inscrita. Então, toda a equipe é responsável
pelo atendimento da população que está naquele território, porque a descrita é a população do território, tá? Ao longo do tempo. Ao longo do tempo já se remete aqui, né, ao conceito de longitudinalidade, tá? Tanto é que já fala aqui no final, ó, longitudinalidade do cuidado. Então, toda equipe ela vai se vincular com o usuário e acompanhando ele no decorrer do tempo, porque ele está morando naquele território, naquela área descrita, e ele vai estar vinculado como principal porta de entrada da rede de atenção à saúde à UBS. Além da visita do agente comunitário, ele vai ter momentos de contato com os membros da equipe em determinadas fases da vida dele. Tá? Isso nas múltiplas situações de doenças, de agravos, e na necessidade de cuidados que vão evitar doenças, permite, então, o cuidado ao longo do tempo. Tá? Praticar cuidado individual, ou seja, a equipe, todos os membros da equipe têm que praticar, o agente na visita, orientação individual, enfermeira e assim, todo membro da equipe. Familiar, dirigido a pessoas e famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar nos processos de saúde e doença, tanto do indivíduo, da coletividade, da própria comunidade. Essa aqui é uma visão bem ampla, né? Que todos os membros da equipe eles vão realizar um cuidado individual com o objetivo de intervir nos processos de adoecimento, tanto do indivíduo, de uma coletividade e da própria comunidade como um todo. Todos os membros da equipe eles devem responsabilizar-se pela população descrita, todos os membros, mantendo a coordenação do cuidado. O que é a coordenação do cuidado? Então, o que isso quer dizer? Que o médico, embora ele seja o responsável por referenciar a pessoa para o cardiologista, todos os membros da equipe vão coordenar esse cuidado. Porque o agente, quando faz a visita, por exemplo, vai colher informação se João foi para o cardio, se resolveu, como foi. Isso é uma coordenação, isso é uma avaliação do resultado do outro ponto de atenção da rede, da raça. Então, assim o enfermeiro e assim todos os membros da equipe, tá? Mesmo quando necessita de atenção dos outros pontos de atenção, é como estou explicando. Todos os membros da equipe devem utilizar o sistema de informação da atenção básica vigente para registro dos dados do atendimento que está fazendo. O agente comunitário, ele vai fazer visita, ele vai atualizar seus dados, vai preencher o impresso dele de visita. O médico vai preencher o impresso dele de atendimento, com as consultas, com os diagnósticos, e isso vai para o SUS. Assim o enfermeiro, assim o técnico também. Tá? Esses dados, eles vão possibilitar a gestão, como, Manuel? Uai, durante o mês, se eu tenho 10 gestantes, quantos pré-natais eu fiz? Eu dei acesso a todos? Eu, médico, fiz quantos Papa Nicolau? Porque se eu tenho lá 1.000 mulheres, em um ano, se a minha proposta da equipe, não minha, né, da equipe, é a coleta de 50% de Papa Nicolau no decorrer de um ano, eu tenho o número exato que eu tenho que colher por mês, porque a minha população é descrita. Eu sei todas as mulheres cadastradas que existem na faixa etária que precisa colher o Papa Nicolau. Então, eu posso monitorar isso através do sistema de informações, está dizendo. Isso possibilita a gestão, o planejamento, porque eu consigo identificar quantas mulheres eu tenho, e aí a investigação clínica, porque eu sei quantas eu tenho que fazer o Papa Nicolau para rastreio, eu sei quantos homens têm que fazer exame de próstata para rastreio do câncer de próstata, e também para monitoramento epidemiológico. Assim eu posso usar também o SINAM para poder calcular a incidência das doenças, verificar se ela tem uma alta incidência, se está epidêmica, se está em surto, se ela está controlada na minha área de emergência, na área de emergência da equipe. Né? Isso possibilita uma avaliação do impacto das ações dos serviços de saúde. Um exemplo, porque você entrou numa equipe como médico e a cobertura de Papa Nicolau era de 10%. Depois de um ano do seu trabalho lá, ela aumentou para 50% no ano que você atuou. Então, isso demonstra uma avaliação positiva do trabalho focado na questão do rastreamento do câncer do colo do útero. Isso é um exemplo que eu estou dando. Tá? Próximo. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica. O que é isso? O acesso aos outros níveis de atenção, eles vão partir da atenção básica. Então, a atenção básica é ordenadora da rede. Tá? Então, a atenção básica participa dos fluxos assistenciais da raça. Se vai para o CAP, se vai para o cardio, se vai para o reumato, tá? Bem como a elaboração e implementação. Isso só é possível de forma racional, de forma técnica,
se for elaborado protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas. Isso é possível se for feito isso. Tá? Toda equipe deve realizar a gestão de filas de espera. O que é a gestão de fila de espera? Filas de espera das mais diversas. Fila de espera para o reumato. Quanto tempo está sendo essa fila de espera? Há situações ali que o matriciamento de um reumatologista pode contribuir para que o médico da atenção básica aumente seu escopo de resolutividade? Isso é gerir fila. Tá? Evitando a prática de encaminhamento quando desnecessário. Isso pode ser resolvido com o matriciamento. Do especialista treinando o médico da atenção básica. Com base nos processos de regulação locais, referência e contra-referência. Ampliando para o processo de compartilhamento de casos, ou seja, discutir os casos que estão sendo referenciados, né? E acompanhamento ao decorrer da vida, né? Longitudinal. Está muito claro, né? Então, o médico de atenção básica vai referenciar um paciente para o especialista e aí ele pode discutir esse caso com a equipe do NASP para verificar a possibilidade dele resolver esse caso. Porque ele que vai ter o acompanhamento longitudinal, né, ao decorrer do tempo desse usuário. Prever fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas e a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integridade e cuidado. Por quê? Porque se eu estou encaminhando, eu posso prever do quanto eu vou precisar. E aí eu posso até envolver o secretário de saúde e até a comissão intergestora bipartite em novos fluxos, novas pactuações, se eu provar que é necessário. Por exemplo, teve uma época que eu gerenciava uma unidade de saúde da família e uma unidade básica de saúde, hoje, né, mudou o nome, e nós verificamos, eu e a médica da equipe e a equipe como um todo, que só para poder acompanhar os hipertensos nos exames que são anuais, a gente deveria ter acesso aí mensal a 200 exames bioquímicos. Só que uma equipe tinha acesso a 250 cotas. Então, isso iria inviabilizar até eu fazer o acompanhamento dos hipertensos. Imagine as outras circunstâncias, diabéticos, imagine gestantes, pré-natal que tem que fazer exame, pessoas que buscam diagnóstico, tem que fazer exame bioquímico. Né? Então, isso pode prever fluxos, né, da rede. Tanto laboratorial também, que é o exemplo que eu dei. Instituir ações para a segurança do paciente e propor medidas para reduzir riscos e diminuir eventos adversos. Né? Essas ações aqui são ações mais voltadas assim a treinar a equipe para poder seguir, por exemplo, protocolo de vacina, vacinar nas idades que são recomendáveis. Né? A gente sabe que fora da idade o risco de evento adverso é maior, um exemplo é o rotavírus. Vacina rotavírus, que fora da idade preconizada aumenta muito o índice de intussuscepção intestinal, né? De invaginação intestinal. Alimentar e garantir a qualidade e rigidez de atividades no sistema de informação atenção básica, conforme normativa, já foi dito anteriormente, acaba repetindo, né? Mas aí está dizendo aí já mais SINAM, SINASC, se bem que o SINASC vai ser no hospital, né? Mas seria o SINAM, os sistemas Siscolo, os sistemas que tem na atenção básica. Tá? Realizar a busca ativa, tá? Ou seja, ir atrás dos casos, né? Notificar doenças, agravos e eventos de notificação compulsória, esse é papel da equipe, todo mundo pode fazer da equipe. Né? Bem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias, ambientais e de importância local, considerando essas ocorrências para o assim, a equipe ela vai notificar os casos do SINAM, da notificação compulsória, né, dos 48 agravos, eventos e doenças de notificação obrigatória, mas ela também vai usar esses dados que ela notificou para poder avaliar a frequência, a incidência, a prevalência dessas doenças, para ver se tornaram um importante problema de saúde pública ali no território, com busca a planejar ações. Né? Realizar busca ativa de internações, isso é um ponto importante, e atendimento de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, isso é uma coisa muito importante, que a equipe na reunião diária institua o momento de discutir os casos que as pessoas estão internadas, para poder ver se existia alguma ação, até casos que
se levanta a possibilidade de fazer um evento sentinela, ou seja, investigar melhor, para ver se haveria alguma intervenção que a atenção básica poderia ter feito, que teria evitado aquela internação. E que ali poderá ser feito para não ter recidivas, né? Para não se voltar a internar. Né? Isso é um ponto importante, porque isso amplia a resolutividade, isso aumenta a longitudinalidade, né? Isso é da longitudinalidade, que é do acompanhamento contínuo do cliente. Tá? Todos os membros da equipe devem fazer visitas domiciliares, né? Atendimento no domicílio às famílias e às pessoas em suas residências. Embora a função seja específica do agente comunitário, a visita diária, os outros membros da equipe farão visita quando necessário. Se tiver no território instituições de longa permanência para idoso, a equipe deve fazer visita também. Abrigos ou entre outros tipos de moradia existentes no território, de acordo com o planejamento e necessidades. Então, pelo menos sistematicamente, a equipe tem que discutir aqueles equipamentos que tem no território e as datas que a equipe vai fazer esse monitoramento das condições de vida das pessoas nesse local e até o apoio de tratamento, apoio de controle das doenças, dos agravos ali existentes da população. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados, compensados com algum grau de dependência, que muito é o exemplo do idoso, né? Que não pode se deslocar até o UBS. Por exemplo, você tem um idoso no território que teve um AVC e aí tem que colocar na cadeira de roda, isso geraria todo um desconforto para a família. Então tem que ser colocado na organização da equipe a visita do médico, a visita do enfermeiro, com uma certa constância longitudinal, né? Para poder fazer o tratamento e os cuidados para essa pessoa, né? E para a família, que fica em situação também de vulnerabilidade, né? Tanto psicológica, pode ser econômica, né? E social. Realizar trabalhos entre os profissionais e em equipe, integrando áreas técnicas profissionais de diferente formação, visando do médico, do enfermeiro, do agente, do técnico, nos níveis de atenção. Até mesmo envolvendo outros níveis de atenção. Buscando incorporar práticas de vigilância, que é estar atento ao que está acontecendo. Clínica ampliada, vendo o indivíduo de forma complexa, né, como um todo. E o matriciamento do processo de trabalho com a integração de consultas compartilhadas. Isso aqui é o seguinte, que a equipe de atenção básica ela precisa estar em constante preparo, capacitação. E então o matriciamento é uma equipe do CAPES, por exemplo, ou do NASF, um profissional que vem na atenção básica para dar apoio. Esse apoio pode ser para a realização de consulta compartilhada, para tirar dúvidas, tá? Construção de projetos terapêuticos singulares, então para discutir casos mais complexos, elaborar um plano de intervenção, para trabalho em grupo, grupo educativo, grupo de depressão, por exemplo, tá? Ou entre outras estratégias que forem programadas no matriciamento, em consonância sempre com as necessidades e demandas da população. Não o que o profissional lá técnico quer vir fazer, mas o que a população precisa, o que a população tem de demanda. Tá? Aqui, então, a equipe deve participar das reuniões de equipe. Então, todo mundo deve participar, a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento, que vai definir as prioridades, né? E a avaliação sistemática das ações da equipe. A partir da utilização de dados disponíveis no ESUS ou de outros sistemas de informação, visando a readequação constante no processo de trabalho, porque nenhum planejamento é perfeito. Então, você programa um grupo para a obesidade, esse grupo não está dando certo, então você tem que acompanhar e aí rediscutir, replanejar. Tá? Isso é um ponto importante. Articular e participar da atividade de educação permanente e educação continuada, que são duas palavras diferentes, né? Está até separado. A educação permanente é aquele treinamento em serviço onde a gente planeja. Então, é um treinamento que as pessoas estão aprendendo, né? Estão colocando ideias, estão planejando, que é o planejamento em equipe, que é um projeto terapêutico singular, onde tem participação, onde tem um conjunto de construção de ideias, é a educação permanente. E a educação continuada é mais um curso, é mais uma aula. Tá? Então, lá no ambiente do trabalho, reúne a equipe para discutir um tema. E aí uma pessoa da equipe vai lá e dá uma aula daquele tema. Então, aí já é educação continuada. Então, há a diferença.
permanente tem planejamento, continuado é discutir um tema. Realização de educação em saúde à população adscrita, que são os grupos, né? Tanto no indivíduo como também na questão do grupo. E essas ações de educação, elas devem ser contempladas no planejamento. Então não é sair fazendo o que dá na cabeça, não. É fazer o que é demanda do território. Por exemplo, na escola tem alto índice de gravidez na adolescente. Então vamos montar um grupo de adolescente, tal, como vai ser, quais são as datas, quais são os temas, qual metodologia vai ser usada, quem da equipe vai fazer, sempre de acordo com as necessidades da população. Tá? Toda equipe deve participar do gerenciamento de materiais necessários. Tá? Então, o material que precisa para todas as atividades, a equipe deve construir junto às necessidades. Toda equipe deve participar da mobilização da comunidade, tá? Estimulando conselhos locais, conselhos colegiados, a participação compartilhada entre a comunidade e a equipe até no planejamento das ações. Tá? Isso tem algumas complicações, porque há alguns planejamentos que você não envolve a comunidade, porque tem a ver com sigilos, né? Há um caso HIV, onde tem pessoas com HIV, e aí essas informações sigilosas não. Né? Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações com outros setores do poder público, tipo escola, poder fazer ações em parceria com a escola, poder fazer ações em parceria com o CRAS. Isso são os parceiros que podem ser identificados para poder ajudar. Líderes de bairro, associação de moradores de bairro. Né? Acompanhar o registro do Sistema de Informação de Atenção Básica, no mapa de acompanhamento do programa Bolsa Família. Então, aqui, monitorar, né, os programas, pessoas beneficiárias por esses programas, se elas vêm na unidade, se elas passam por avaliação, se a vacina da criança está em dia, né, se o peso está normal ou não. Por fim, a última atividade, né, depois falaremos das profissões específicas, realizar outras ações e atividades que sejam definidas de acordo com prioridades locais ou pelo gestor local. Então, pode ter mais ações ainda do que nós falamos, mas isso são definidos pelo gestor local. Bom, então falamos a princípio, nós entendemos que a portaria ela estabelece que tem ações que são em conjunto entre os profissionais e tem ações, atribuições que vão ser de cada categoria profissional separado, porque cada categoria profissional tem a sua especificidade, tem a sua competência técnica. Por isso que tem ações que são exclusivas de cada categoria profissional e a portaria elucida isso. E a gente vai falar nas próximas videoaulas, tá? Muito obrigado a todos e bons estudos.